Bom dia a todos. Meu nome é Afonso José Serente Soares, sou médico intensivista, sou membro da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro e é um prazer estar com vocês aqui nessa atividade do Conselho Regional de Medicina e da Câmara Técnica de Terapia Intensiva do Rio de Janeiro. Me coube falar sobre avanços da monitorização hemodinâmica na UTI. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar início à apresentação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com o tema. Dentro dessa visão de monitorização hemodinâmica da UTI, eu já vou progredir para o tema da apresentação, que é o que nós passamos a chamar, dentro da medicina intensiva, como monitorização hemodinâmica avançada, né? E o que ela significa, qual é o conceito que a gente pode ter de monitorização hemodinâmica avançada. Algumas opiniões pessoais, né, serão dadas nessa exposição, né? Coloquem isso como, lá na pirâmide de evidência, como opinião de especialista. Então, como é que a gente poderia ter o conceito do que a gente passou a chamar de monitorização hemodinâmica avançada? É um conjunto de dados, incluindo o débito cardíaco, que, quando obtido em pacientes graves selecionados, permitem o que a gente chama de leitura completa da sua condição hemodinâmica. Uma série de dados, essa leitura completa. E, quando interpretados por um médico familiarizado com a técnica, facilitam a tomada de decisão do que deve ser feito para tratá-los, esses pacientes graves com instabilidade hemodinâmica. Então, 3 questões, elas podem ser já colocadas ali a partir do conceito, né, que eu vou tentar responder cada uma delas. Qual método, tecnologia de monitorização hemodinâmica avançada eu devo utilizar para mensurar o débito cardíaco e obter o restante dos dados para a chamada leitura completa? Como selecionar os pacientes para esse tipo de monitorização? E como treinar o médico para interpretar os dados e tomar decisões terapêuticas com o uso da monitorização hemodinâmica avançada? Então, vamos lá para a primeira pergunta, né? Para que a gente progrida, né, no entendimento, o termo monitorização hemodinâmica avançada, a meu ver, ele deve substituir o uso de alguns termos, como monitorização invasiva do débito cardíaco, minimamente invasiva, e monitorização não invasiva do débito cardíaco. Esses termos, muitas vezes, eles acabam complicando mais o processo decisório do que ajudando no processo decisório. Então, eu não vou usar esses termos durante a apresentação, né? A tecnologia que nós vamos usar para obter dados, né, para essa leitura completa, para monitorização hemodinâmica avançada, ela deve incluir os seguintes requisitos. Como está colocado logo ali no conceito, a mensuração do débito cardíaco por método validado quando comparado ao padrão ouro. O padrão ouro para mensuração do débito cardíaco é através do catéter da artéria pulmonar, que eu vou falar já a seguir, né? Então, eu tenho que ter uma tecnologia que me dê a mensuração do débito cardíaco validada quando comparada ao padrão ouro. Então, nós temos disponíveis, né, para mensuração do débito cardíaco várias tecnologias, né? A aula não é com detalhes sobre essas tecnologias, né, mas eu vou fazer um comentário pequeno sobre cada uma delas. Em relação ao catéter da artéria pulmonar, nós temos aí, desde quando o princípio de Fick foi formulado em 1870, nós temos 150 anos. E o catéter da artéria pulmonar nós temos um pouco mais de 50 anos, né? A publicação foi em 1970, com o catéter da artéria pulmonar, e para mensuração do débito cardíaco por termodiluição pulmonar, em 1971. Ao longo dessas décadas, né? Houve avanços em relação ao catéter, né, como a obtenção do débito cardíaco contínuo, isso na década de 90, a obtenção por espectrofotometria de reflexão da saturação de oxigênio no sangue venoso misto contínuo também, a avaliação do volume diastólico final, da fração de ejeção de VD. Então, ao longo das décadas anteriores, né,
e foram incorporados novas tecnologias para permitir mais dados para que a gente pudesse raciocinar em relação ao que fazer com o nosso doente com estabilidade hemodinâmica. Nós aprendemos muito com o uso do catéter da artéria pulmonar, os chamados perfis hemodinâmicos no choque, nos vários tipos de choque, né? Nos 4 tipos de choque, o perfil hemodinâmico a gente aprendeu com o uso do catéter da artéria pulmonar. Uma outra tecnologia que usa a equação de Fick invertida, olhando a eliminação do CO2 em pacientes com ventilação mecânica, na fase inicial da expiração e na fase final da expiração, e com o circuito de reinalação, utilizando, repetindo, o princípio de Fick invertido, né, analisando esse CO2, esse conteúdo de CO2, podemos também calcular e mensurar o débito cardíaco em pacientes que devem estar em ventilação mecânica. A bioimpedância e a bioreactância, elas aplicam, né, corrente alternada de baixa amplitude, com eletrodos no tórax e no pescoço, e o débito cardíaco é determinado pela medida dessas variações de impedância elétrica através do ciclo cardíaco, por bioimpedância. E por bioreactância, ela utiliza o mesmo princípio, medindo as variações de frequência e não da amplitude. O Doppler esofagiano contínuo também foi colocado como uma tecnologia para medir o débito cardíaco, né? No caso, o princípio utilizado com o ultrassom, com o Doppler, que mede a velocidade do fluxo de sangue, olhando a integral de velocidade e tempo acoplada à seção da área do vaso para medir o fluxo e o débito cardíaco. Esse assunto, em relação ao uso do ultrassom para mensuração e obtenção de dados hemodinâmicos, será colocado na palestra seguinte pelo colega. E uma tecnologia que nós passamos a usar nas 2 décadas mais recentes, né, no início dos anos 2000, que é a mensuração do débito cardíaco por análise de contorno de pulso, olhando a área sob a curva da pressão arterial. Já havia um investimento com publicações anteriores, avanços em relação à obtenção dessas informações, quer dizer, o avanço da computação permitiu que se criasse um software que, ao olhar a onda de pressão, ver uma onda de fluxo, levando em consideração o formato da onda, a pressão, a área, o tempo, a complacência, a resistência, a impedância, medindo a cada batimento o volume sistólico. O volume sistólico vezes frequência cardíaca, eu tenho débito cardíaco. Também, paralelamente a isso, a avaliação da termodiluição transpulmonar, como um método validado também para medir o débito cardíaco, que acabou sendo colocado junto com essa tecnologia, e esse valor da mensuração do débito cardíaco por termodiluição transpulmonar sendo utilizado para calibrar o valor da mensuração do débito cardíaco por contorno de pulso. Também foi colocado à nossa disposição um equipamento que faz a mensuração do débito cardíaco por análise de contorno de pulso, né, utilizando um algoritmo sem utilizar a calibração por termodiluição transpulmonar. Cada uma dessas tecnologias que foram apresentadas, elas têm um cálculo matemático para mensurar o débito cardíaco. Cada uma tem um cálculo matemático para mensurar o débito cardíaco. Vamos continuar o nosso raciocínio. Então, mensuração por débito cardíaco, validado e calibrado. Eu coloquei o detalhezinho do calibrado. Equipamento amigável, baixa carga de trabalho para a equipe, informações contínuas em tempo real, quer dizer, a informação está sempre disponível, não dependentes do operador. Dados relativos à fluido-responsividade, quer dizer, para eu poder avaliar ali se eu vou repor fluido, se eu não vou repor, se o doente vai apresentar melhora hemodinâmica, melhora do débito cardíaco, né? São parâmetros que foram colocados aí para nosso raciocínio também, parâmetros estáticos, que são as pressões de enchimento, parâmetros dinâmicos com a incorporação dessas novas tecnologias, o cálculo das resistências vasculares, né? Como está colocado ali, a termodiluição transpulmonar também passou a me dar informações que eu posso raciocinar, como volume diastólico final global, água extravascular pulmonar, variação do volume sistólico com análise de contorno de pulso. Isso já restringe os equipamentos para um número menor, onde eu tenho o uso ali do catéter da artéria pulmonar e também o uso
da termodiluição transpulmonar e a mensuração do débito cardíaco por análise de contorno de pulso. Quando eu coloco ali também um dispositivo por espectrofotometria de reflexão para medir oferta e consumo de oxigênio de maneira contínua, seja colocado dentro da artéria pulmonar, sangue venoso misto, né, ou dentro do átrio direito, né, a saturação de oxigênio em veia central, obtida de maneira contínua, e eu coloco também no equipamento a disponibilidade de curva de tendência, centrais, equipamento que me dá plataformas autointerpretativas e conexão terapêutica. Essa restrição de equipamentos diminui ainda um pouco mais, um deles foi incorporado a uma outra plataforma, e nós ficamos com duas tecnologias principais que a gente pode considerar como monitorização hemodinâmica avançada. Então, nós teríamos ali o catéter da artéria pulmonar, a termodiluição pulmonar e várias variáveis que eu já vou mostrar, e também a termodiluição transpulmonar, calibrando ali a mensuração do débito cardíaco por análise de contorno de pulso, né? Então, falando em relação ao catéter de artéria pulmonar, uma série de informações são obtidas com o uso desse dispositivo, dessa tecnologia, e essas informações, pressão de enchimento, débito, oferta e consumo de oxigênio, resistências vasculares, sistêmica, pulmonar, nos auxiliam a tomar a decisão do que fazer naquele doente com instabilidade hemodinâmica. Também o débito contínuo por análise de contorno de pulso, calibrado por termodiluição transpulmonar, essa tecnologia permitiu que a gente passasse a raciocinar com volume diastólico final global como um parâmetro para avaliar pré-carga, né? A água extravascular pulmonar, índice de permeabilidade pulmonar, como está colocado aqui, né? Existe raciocínio com essas variáveis para que a gente possa tomar decisão. A variação do volume sistólico, um parâmetro para avaliar fluido responsividade considerado dinâmico, né? E com o catéter também me dando informação contínua sobre a saturação da hemoglobina pelo oxigênio sangue venoso central, eu tenho ali também um parâmetro para avaliar oferta e consumo de oxigênio, extração de oxigênio. Então, vejam só, com esses dados todos, com esses requisitos todos colocados, nós temos ali essas duas tecnologias que, repito, ser utilizadas somente em pacientes selecionados, né? Ainda teríamos também a possibilidade de predição de eventos, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A segunda pergunta é como selecionar os pacientes para uso da monitorização hemodinâmica avançada, né? Então, eu vou lá em 2011, onde, de tanto conversar e dar aula sobre esse tema, né, eu propus o seguinte, que quando é que a gente deveria, na verdade, indicar a avaliação do débito cardíaco? A pergunta que nós fazíamos é em qual paciente eu devo indicar o uso do catéter de sanguâneo. Essa pergunta não é para ser feita, ela está errada. A pergunta correta é em qual paciente eu devo indicar a monitorização do débito cardíaco, tendo alguns princípios que eu devo levar em consideração. Resposta inicial ao tratamento, idade, presença de comorbidade e também precoce, né? Se existiria alguma ferramenta que me ajude a decidir essa questão, e eu devo utilizar qual é a tecnologia que está disponível no meu ambiente de trabalho, que eu devo estar familiarizado para poder utilizá-la. Com essa visão, eu criei um score, que eu passei a chamar de Cardiac Output Score, onde eu queria tirar um pouco, eu atribuí pontos e queria tirar um pouco dessa subjetividade para a seleção de doentes para mensurar o débito cardíaco. Isso foi submetido a uma revista, para publicação, a um congresso, foi aceito, foi publicado. Aqui, os dados que constavam ali dos pontos que deveriam ser atribuídos a cada condição, isso acabou virando um aplicativo no iPhone, e, para surpresa minha, né, eu acompanhei isso durante algum período, né, mais de 80 países passaram a usar com regularidade, com frequência, o aplicativo para ajudar a decidir que doente tem indicação para a mensuração do débito cardíaco, né? Bom, só para exemplificar, né, não colocando pontos, né, que estão atribuídos ali dentro do aplicativo, só para que a gente possa entender, eu tenho ali um doente com 75 anos, após 6 horas de internação na UTI onde foi admitido por choque, e depois de 6 horas, esse doente está lá com os procedimentos da UTI,
e é um doente que está evoluindo, digamos, sem melhora. Ele está hipotenso, apesar do uso de nora, ele tem uma troca ruim, enchimento capilar lentificado. Na história da doença, ele tem uma febre há 2 dias, tem hipertensão arterial, DPOC, e um infarto há 3 meses. Então, quando eu olho esse conjunto de dados, lactato elevado, como é que eu posso raciocinar? Quer dizer, para que lado que eu vou, que intervenção eu tenho que fazer? Então, eu teria ali esses dados colocados após 6 horas de intervenção terapêutica na UTI, caracteriza uma resposta ruim. O paciente com esse quadro, com essas doenças prévias, caracteriza uma reserva ruim, a presença de comorbidade. A idade do paciente é a idade avançada, e 6 horas de internação no CTI mostra para mim que eu ainda tenho um tempo hábil para intervir, ou seja, eu devo ser precoce nessa necessidade de usar uma tecnologia que me dê a mensuração do débito cardíaco e mais dados para eu poder decidir o que fazer com o doente. Então, eu tenho uma janela, um intervalo de tempo hábil para eu poder intervir. Se eu não fizer isso e o tempo maior passar, esse doente vai caminhar para um quadro que chama-se falência de múltiplos órgãos, e aí, por mais que eu use tecnologia avançada, eu não consigo mais reverter o quadro. Essa é uma publicação de um autor, onde ele coloca ali uma visão de como que a gente deveria caminhar para selecionar as tecnologias. Vejam que, num primeiro momento, ele usa ali linha arterial, pressão venosa central e ecocardiografia. Dependendo do quadro do paciente, da resposta do paciente, ele faz um algoritmo ali no doente que tem a RDS, ele caminha para o uso da termodiluição transpulmonar ou do catéter da artéria pulmonar. Complementando a monitorização hemodinâmica avançada, esses equipamentos, eles possuem também várias alternativas de monitorização hemodinâmicas, incluindo, e agora isso é uma incorporação recente, agora nesses anos recentes, o uso da inteligência artificial para predizer eventos. Então, a gente tem aqui uma publicação falando a respeito do uso da inteligência artificial para predizer hipotensão. Então, o equipamento analisando o contorno de pulso, a curva da pressão arterial, ele consegue predizer com uma chance grande de acertar, quer dizer, uma sensibilidade e especificidade alta, que o doente vai fazer hipotensão. Então, como que isso foi feito? Eu tenho aqui a curva da pressão arterial, ela é dividida ali em vários compartimentos que podem ser analisados pelo equipamento. Isso faz com que a máquina possa reconhecer variáveis dentro dessa onda de pulso da pressão arterial. Aqui os pacientes incluídos, para que o estudo pudesse ser feito e treinar o equipamento para poder dar uma informação e ver se ele é correto ou não. E o que aconteceu foi o seguinte: esse algoritmo, para predição de hipotensão arterial, ali na figura superior, a gente tem uma linha de curva da pressão arterial, e quando o doente faz hipotensão arterial, ou seja, a PAM fica inferior a 65 milímetros de mercúrio. Então, ali o início do evento hipotensivo. E o equipamento que prediz a hipotensão arterial, minutos antes, ele fez a predição de hipotensão. Vejam, 15 minutos antes de ocorrer a hipotensão, o equipamento fez a predição que esse evento ia ocorrer. Quer dizer, isso é validado internamente, validado externamente. Como é que funciona, como é que a máquina aprendeu? Utilizando vários parâmetros, os 3 que foram colocados ali como importantes, e são colocados para que o médico possa vê-los e fazer a intervenção terapêutica, naturalmente, antes de ocorrer a hipotensão, a variação do volume sistólico, DPDT, e também o que passou a se chamar de elastância dinâmica do sistema arterial, que é a relação entre a variação da pressão de pulso e a variação do volume sistólico. O equipamento ele tem um sistema que ele nos avisa, como se fosse um alarme, dizendo: olha, está alto,
o valor e a chance de ocorrer a hipotensão é muito grande, para que o médico, e isso foi colocado, por exemplo, em ato operatório, para que os anestesistas possam utilizar, e provavelmente, certamente, vai chegar também no nosso ambiente de UTI, nós vamos avaliar se essa ferramenta também pode nos trazer, digamos assim, benefícios com esse tipo de monitorização, com a predição do evento de hipotensão. Aqui a tela do equipamento mostrando essas variáveis, tentando mostrar para o médico o que precisa se intervir, o que deve ser corrigido. A terceira pergunta: como treinar o médico para interpretar os dados e tomar decisões terapêuticas em monitorização hemodinâmica avançada? Antes de responder, 3 informações importantes. Primeira, que, de propósito, nessa apresentação, as informações e dados relativos à hemodinâmica que podem e devem ser obtidos pelo médico na beira do leito, elas não foram exploradas, quer dizer, são importantíssimas e não foram exploradas nessa exposição. Há mesmo raciocínio em relação a dados perfusionais. Eu passei rápido, não explorei isso, é óbvio que isso deve ser colocado junto com a macrohemodinâmica, a gente olhar também a perfusão tecidual. E também informações relativas ao uso do ultrassom, por questões de desconhecimento sobre o tema, e será objeto da próxima apresentação logo a seguir. Então, como treinar um médico para interpretar os dados e tomar decisões terapêuticas em monitorização hemodinâmica avançada? Só há um jeito: educação continuada. Obrigado a todos pela atenção.